Dizem que nas noites mais silenciosas, a floresta dos sussurros secos chama apenas aqueles que guardam luto, não importa quem você tenha perdido. A voz volta. Às vezes suave, às vezes urgente, sempre familiar demais para ser ignorada. E quem decide seguir esse chamado costuma descobrir que a floresta sabe mais sobre nós do que deveria. E, sobretudo, sabe o que estamos dispostos a fazer para ouvir uma última palavra. A reserva sempre esteve ali, silenciosa e imóvel, como uma sombra esquecida no mapa do interior do país. Oficialmente chamada de Setor Ambiental 42B, era apenas mais uma área protegida por decretos antigos, quase nenhum registro fotográfico e histórias que os moradores preferiam não discutir. Para quem passava pela estrada estreita que margeava a mata, não havia nada de especial, apenas árvores altas, troncos secos e uma quietude que parecia absorver o som dos motores. Mas para aqueles que nasceram por perto, a floresta tinha um nome que jamais aparecia nos documentos: a Floresta dos Sussurros Secos. Não por causa do vento, não por causa de animais, mas pelas vozes, sempre calmas, sempre humanas, chamando por pessoas que já haviam morrido. Quando os primeiros relatos chegaram às autoridades, décadas atrás, foram tratados como histórias de pescadores, exageros de trilheiros ou confusões auditivas comuns em áreas isoladas. Mas então começaram os casos de desaparecimento. Nada dramático, nada violento. Pessoas que simplesmente se afastaram do grupo ao ouvir o próprio nome sussurrado entre as árvores e nunca mais voltaram. Em uma época em que a burocracia era mais lenta e os registros menos rígidos, o lugar acabou sendo fechado ao público. A justificativa oficial falava em instabilidade do solo, erosão, risco de quedas. A verdadeira razão, porém, só aparecia nos relatórios internos, documentos que vazaram nos anos 90 e mencionavam frequências anômalas, mimetismo vocal não humano e respostas emocionais condicionadas à memória afetiva do ouvinte. E foi por causa desses relatórios que Daniel Moura, um pesquisador independente de acústica ambiental, decidiu ir até lá. Não era um caçador de lendas. Seu trabalho consistia em analisar sons de ambientes remotos, mapear padrões inaudíveis ao ouvido comum e investigar fenômenos naturais incomuns. Mas, quando ouviu uma das gravações da floresta, distribuída anonimamente em fóruns acadêmicos, algo nele se quebrou por dentro. O arquivo estava cheio de ruídos, estática, distorções naturais, até que, no final, uma voz surgiu, clara o suficiente para atravessar todos os filtros, doce e dolorosa como uma lembrança. Daniel, volta, por favor. Esse era o timbre que ele não ouvia há 6 anos. Era a voz de Clara, sua esposa. Nenhuma explicação racional conseguiu diminuir o impacto daquela gravação. Não fazia sentido. Não havia como. Ela tinha falecido em um acidente de carro numa noite chuvosa, a poucos quilômetros de casa. Não havia sobrevivido nem por minutos. A morte fora confirmada no local. E mesmo assim, a gravação repetia seu nome com a mesma entonação que ela usava quando queria pedir calma, quando tentava fazê-lo ouvir o que estava sendo dito sem pressa. Daniel passou noites acordado, analisando o espectro daquela voz, comparando frequências, buscando falhas, tentando provar a si mesmo que era apenas coincidência. Mas cada análise, cada gráfico, cada camada retirada aproximava ainda mais a certeza de que aquele som era dela, não uma imitação, não um truque, mas a voz real, com todas as imperfeições íntimas que só quem amou alguém reconhece. Quando percebeu que jamais encontraria paz, ignorando aquilo, decidiu viajar até a pequena cidade próxima à reserva. O lugar parecia parado no tempo. Casas baixas, janelas fechadas, ruas vazias ao entardecer. Ninguém falava da floresta abertamente, mas todos reagiam quando ele mencionava o motivo da visita.
Uma senhora no mercado recomendou que fosse embora antes que o ar ficasse fino demais. Um caminhoneiro advertiu que tem coisa lá dentro que sabe mais sobre você do que qualquer ser vivo deveria saber. E um funcionário da prefeitura, ao perceber que Daniel mencionava o nome de Clara, fechou a porta antes mesmo de responder, como se o simples ato de ouvir aquele nome tantas vezes pudesse atrair algo para perto. Na madrugada seguinte, incapaz de esperar por respostas formais, Daniel decidiu entrar na floresta clandestinamente. Caminhou pela estrada de terra até encontrar a cerca enferrujada que marcava a divisa da reserva. Uma placa pendurada por apenas um parafuso dizia: acesso interditado, risco extremo. Mas o que mais chamou sua atenção não foi o aviso, e sim o silêncio. Não havia vento, não havia insetos, não havia pequenos estalos de galhos. Era uma ausência total de som, como se a floresta respirasse de forma contida, ouvindo-o antes mesmo de ele cruzar a fronteira. Ele respirou fundo, ajustou a câmera térmica presa ao colete e ativou o gravador de campo. O visor piscou com uma queda abrupta no nível de ruídos atmosféricos, algo que nunca tinha visto em nenhum ambiente natural. O ar parecia espesso e cada passo afundava levemente no solo seco, como se estivesse pisando em um lugar que não recebia visitas havia muito tempo. Conforme avançava, troncos escurecidos se erguiam ao seu redor como colunas de um templo abandonado. Não havia folhas verdes. As árvores, apesar de firmes, pareciam mortas por dentro. Depois de alguns minutos caminhando, Daniel parou. Um som muito baixo atravessou o silêncio. Não um sussurro, mas uma vibração distante que parecia se mover entre as árvores. Ele ajustou o equipamento e percebeu que a frequência variava de maneira irregular, como se estivesse tentando formar uma palavra. Sua respiração acelerou. Conhecia aquele padrão. O arquivo de áudio vazado começava exatamente assim, com esses pequenos pulsos desordenados que aos poucos ganhavam forma humana. Ele olhou para os lados, tentando identificar a direção. Mas era inútil. A vibração vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. O gravador capturou um súbito aumento no volume, não o suficiente para ser compreendido, mas suficiente para fazê-lo sentir o peso do som ressoando no peito. Era como se a floresta tentasse reconhecer quem tinha entrado. Daniel não sabia se era paranoia, se era influência emocional ou se era realmente algo mais profundo. Mas teve a nítida sensação de que o ambiente reagia à sua presença de um modo quase íntimo, como se estivesse vasculhando algo dentro dele, procurando memórias, procurando nomes. Ele avançou mais um pouco, guiado por uma mistura perigosa de saudade e inquietação. E foi nesse momento que tudo mudou. O som parou. O silêncio se tornou ainda mais denso. E sem aviso, uma única palavra ecoou perto demais para ser natural. Daniel. A voz fluía pela vegetação seca como água atravessando pedras. Era um chamamento suave, mas carregado de um peso que esmagou seu peito. Ele congelou, incapaz de se mover, incapaz de responder. Porque naquela entonação, naquela pequena inflexão no fim, havia algo que ele reconhecia mais do que qualquer outra coisa no mundo. A certeza absoluta de que aquela voz era dela. E naquele instante, Daniel soube que a floresta não estava apenas repetindo sons. Ela estava o chamando pelo nome e sabia exatamente quem ele era. Daniel permaneceu imóvel por longos segundos, tentando convencer a mente de que aquilo era apenas eco, memória, ilusão, qualquer coisa que não fosse real. Mas a floresta parecia não se importar com suas tentativas desesperadas de racionalizar. O silêncio voltou a se fechar ao redor dele, pesado e expectante, como se aguardasse sua reação. Ele apertou os dedos contra a alça da mochila, sentindo o tecido úmido de suor, e finalmente deu um passo adiante, atravessando a linha invisível que separava o mundo comum
daquele território onde o som se comportava como algo vivo. Conforme avançava, a vegetação ficava mais densa e mais seca ao mesmo tempo. Havia galhos retorcidos que pareciam ter secado durante um incêndio, mas sem marcas de fuligem. Troncos ocos que se inclinavam uns contra os outros, produzindo pequenas vibrações que percorriam o ar como nervos expostos. O chão era coberto por folhas quebradiças que não produziam som algum, mesmo sob o peso de suas botas. Era como caminhar sobre papel que se desfazia antes de poder ser esmagado. Ele olhava para tudo aquilo com uma atenção quase obsessiva, analisando cada detalhe, cada textura, como se buscasse qualquer indicador natural para explicar o que ouvira. Mas nada ali obedecia às regras que ele conhecia. A câmera térmica começou a registrar áreas mais frias entre as árvores, manchas azuladas que se moviam com lentidão, como se fossem bolsões de ar de outra temperatura. Daniel ajustou o foco, tentando identificar se aquilo era apenas diferença de umidade ou algum fenômeno atmosférico incomum. Mas as manchas pareciam se deslocar de maneira quase deliberada, contornando objetos, aproximando-se lentamente do local onde ele estava. O som, se é que podia ser chamado assim, voltou a vibrar no ar. Dessa vez mais suave, mais espalhado, como se tentasse se camuflar dentro do ambiente. Ele sentiu a pele do braço se arrepiar de forma involuntária. Seguiu caminhando, anotando mentalmente cada alteração na atmosfera, até que uma trilha estreita surgiu à sua direita. Era um caminho irregular, marcado por troncos cortados, mas que aparentemente ninguém usava há décadas. Daniel hesitou por um instante antes de entrar, tomado por uma sensação incômoda de déjà vu. Era como se já tivesse visto aquele exato corredor de árvores antes, talvez em sonhos, talvez em memórias fragmentadas. Assim que avançou pela trilha, os sons começaram a ganhar forma, surgindo entre ruídos finos de madeira seca. Primeiro, vieram murmúrios indistintos, como uma conversa distante que não se podia compreender. Em seguida, palavras soltas, algumas familiares, outras completamente desconhecidas. E então, como se atravessasse um limiar invisível, a floresta pareceu mudar de comportamento. Os sussurros não vinham mais de todas as direções ao mesmo tempo. Agora, surgiam em pontos específicos, próximos demais. Daniel girou o corpo rapidamente, tentando identificar a origem. A voz parecia estar logo atrás. Um sopro leve no cangote, como se alguém tivesse se aproximado para chamá-lo de mansinho. Você demorou. Ele fechou os olhos com força, respirando fundo. Clara costumava dizer exatamente isso quando ele chegava tarde do trabalho. A sensação de perda, que durante anos o acompanhara como um fantasma silencioso, voltou a esmagá-lo com força. Ele abriu os olhos e encarou o corredor de troncos mortos à sua frente. O ar estava tão parado que até sua própria respiração parecia deslocar a poeira do ambiente. A vontade de seguir adiante se misturava com o medo profundo de descobrir até onde a floresta era capaz de ir. Ela não está aqui. Tentou sussurrar para si mesmo, como quem repete um mantra. Isso não é real. Mas a floresta respondeu com outro sussurro dolorosamente íntimo. Eu estou. A voz vinha de muito perto, mas não havia ninguém ali. Ele sentiu o estômago revirar. Sabia que lugares remotos podiam gerar fenômenos acústicos estranhos, reflexões sonoras, reverberações impossíveis. Mas aquilo não era eco. O timbre era tão perfeito que parecia arrancado diretamente de suas lembranças mais antigas. Cada sílaba possuía o peso emocional exato, a hesitação delicada, o tipo de respiração que Clara tinha quando tentava dizer algo importante. Era impossível que a floresta conhecesse esses detalhes. Impossível que imitasse aquela intimidade com tamanha precisão. A não ser que... Daniel interrompeu o pensamento antes que ele se formasse por completo. Continuou caminhando até que a trilha se abriu numa clareira angular, quase geométrica.
As árvores ao redor estavam organizadas numa formação circular, como se tivessem sido plantadas assim de propósito. O chão era mais escuro, coberto por uma camada fina de poeira seca. Havia marcas estranhas ali, não pegadas, mas sulcos rasos, como se algo tivesse sido arrastado lentamente, repetidas vezes, em movimentos precisos. Daniel acendeu sua lanterna. A luz revelou uma estrutura de madeira caída no centro da clareira. Era um poste antigo, com cabos rompidos, provavelmente parte de algum equipamento de monitoramento abandonado décadas atrás. Ele se aproximou com cuidado. O poste tinha marcas de ferrugem e componentes metálicos corroídos, mas também algo inesperado, uma pequena caixa metálica acoplada por parafusos desgastados. Daniel se ajoelhou e retirou o dispositivo. Era leve, quase frágil. Havia uma abertura para fitas de gravação, do tipo usado nos anos 70. Um indicador de gravação permanecia aceso, fraco, como se estivesse lutando para não apagar. Ele abriu a tampa com o cuidado de quem toca um artefato sagrado. Dentro havia uma fita intacta. A etiqueta trazia apenas uma palavra escrita à mão: repetição. O coração de Daniel disparou. Ele sentiu o ar ficar mais frio ao redor, como se a floresta tivesse percebido o que ele havia encontrado. O gravador antigo emitiu um ruído fraco, depois um clique. E então, a fita começou a rodar sozinha, sem que ele tivesse sequer tocado no mecanismo. O som que saiu era irregular, cheio de interferências, mas aos poucos tomou forma. Primeiros murmúrios, depois frases curtas. Então uma sequência de sussurros que pareciam sobrepostos, como muitas vozes diferentes tentando falar ao mesmo tempo, mas todas compartilhando o mesmo ritmo, como se fossem parte de uma única entidade. Daniel aproximou o ouvido, tentando decifrar as palavras. Foi nesse momento que a voz surgiu clara no centro da gravação, cortando todas as outras, falando com a mesma suavidade e precisão de antes. Daniel, você pode me ouvir? Ele recuou um passo, a respiração acelerada, sentindo o corpo inteiro tremer. Aquela gravação não era de Clara, era mais antiga, mais profunda, e mesmo assim falava com ele como se o conhecesse desde sempre. Como se soubesse exatamente que momento da vida dele aquela frase deveria atingir. A floresta respondeu ao som da fita. Os troncos vibraram, o ar pareceu encolher, e os sussurros, antes dispersos, se alinharam numa única frequência, como se a mata inteira estivesse prestes a formar uma frase uníssona. Daniel percebeu que não estava apenas ouvindo a floresta. Ela estava ouvindo ele, e estava prestes a dizer algo que ele não queria escutar. O ar na clareira parecia ter mudado de densidade, como se estivesse prestes a se partir em duas camadas distintas. Daniel permaneceu parado, sentindo o peso daquela gravação reverberar dentro de si. A voz não era de Clara, mas falava com ele como se sempre tivesse existido, como se estivesse presente muito antes de ele nascer. A fita continuou girando sozinha, produzindo um chiado irregular que oscilava como respiração. Ele tentou desligar o aparelho, mas o botão não se moveu. Era como se estivesse preso, ou como se o próprio mecanismo resistisse ao toque humano. Então, subitamente, todas as vozes cessaram ao mesmo tempo, deixando apenas um silêncio tão profundo que o ar pareceu se expandir com violência. Foi nesse instante que Daniel ouviu algo ao longe. Algo que não vinha da fita, nem das árvores, mas do chão, como uma vibração subterrânea que se erguia lentamente, buscando forma. Ele deu um passo para trás, observando a clareira com olhos alertas. A formação circular das árvores parecia agora deliberada demais para ser natural. Troncos quase idênticos, espaçados com precisão, inclinados de maneira simétrica para o centro, como se todas as árvores estivessem se curvando para ouvir. No chão, os sulcos que antes pareciam marcas de algo arrastado, agora revelavam um padrão.
Um desenho circular dividido em segmentos, como uma antiga demarcação ritualística. Havia algo cerimonial naquilo. Algo humano demais para ser coincidência, mas antigo demais para ter sido feito pelos pesquisadores que tentaram estudar o lugar décadas atrás. A vibração subterrânea aumentou, fazendo o solo tremer sutilmente sob as botas de Daniel. Ele se abaixou instintivamente, apoiando a mão no chão. O toque revelou algo que a visão não captava. O solo estava quente. Não quente de sol, não quente de decomposição natural. Quente como se algo vivo se movesse sob a superfície. Ele retirou rapidamente a mão, o coração acelerado. A floresta não era apenas silenciosa. Ela parecia ter pulsação. O gravador antigo emitiu outro clique, mais forte, como um disparo mecânico, e a fita recomeçou a tocar. Dessa vez, porém, o som não era de sussurros. Era uma gravação mais antiga, mais distante, marcada por uma voz masculina cansada, que falava como quem está prestes a confessar algo que nunca deveria ser exposto. Dia 47. Nível 3 de atividade acústica. As vozes continuam chamando por nós. Não imitam ninguém, mas interpretam, observam. Afinal, parece que aprenderam a nos ler. A voz fez Daniel estremecer. Soava como um relatório, mas havia medo por trás das palavras. Aquele tipo de medo que só surge quando alguém se vê diante de algo que não consegue explicar nem fugir. Não sabemos se respondem ao som ou à intenção. A floresta parece escutar, mais do que nós podemos ouvir. A fita tremeu dentro do gravador como se estivesse prestes a partir. A clareira inteira respondeu a essa vibração. Os troncos tilintaram levemente, como copos de vidro tocando uns nos outros. Eles não são ecos, não são reflexos, não são imitações. Eles vivem, estão sincronizados com algo que não conseguimos rastrear, algo que não está aqui, mas também não está longe. A gravação se encerrou abruptamente, deixando uma última palavra murmurada de forma quase inaudível, como se o narrador tivesse tentado manter a voz baixa demais para não ser ouvido pelo ambiente ao redor. Escutam. Nesse exato momento, como se a floresta tivesse ouvido aquela última frase, na gravação, algo mudou ao redor de Daniel. Os sons distantes se aproximaram, com passos leves, como folhas secas sendo arrastadas sobre o chão. Mas as folhas não produziam som algum. Então, o que ele estava escutando? Ele girou devagar, iluminando a escuridão com a lanterna. A luz encontrou apenas árvores imóveis, troncos secos e aquele silêncio opressor que lhe apertava o peito. Mas os passos continuavam. Daniel percebeu algo. Não eram passos, eram respirações. Respirações humanas, distantes e múltiplas, como se várias pessoas estivessem escondidas entre as árvores, observando-o de longe. Ele segurou a lanterna com mais força, sentindo o peso do medo se espalhar pelos músculos. De repente, a respiração cessou. Em seu lugar, surgiu um sussurro uníssono, sutil, quase dócil. Aqui. Um arrepio atravessou a espinha de Daniel. Ele tentou dar um passo atrás, mas o corpo não reagiu imediatamente, como se tivesse sido tomado por uma rigidez repentina. A palavra ecoou entre as árvores, repetida por diferentes vozes. Masculinas, femininas, adultas, infantis, mas todas compartilhando o mesmo ritmo, como se fossem variações de um único ser. Não quero ouvir isso, murmurou Daniel, numa tentativa de reafirmar alguma forma de controle. A floresta respondeu no mesmo instante, quer sim. A entonação era a de Clara, exata, perfeita, professoral, suave e devastadora. Ele apertou os olhos, tentando se recompor. Quando voltou a abri-los, viu algo que o fez perder o ar. Uma estrutura de metal parcialmente enterrada no solo, quase invisível sob camadas de poeira e raízes. Ele se aproximou devagar. Era uma cabine, pequena,
quase do tamanho de um quiosque de segurança, com janelas quebradas e ferrugem cobrindo cada centímetro da superfície. Uma porta torta pendia de uma dobradiça, oscilando no mesmo ritmo da vibração que atravessava o chão. Daniel iluminou o interior. Equipamentos antigos, fios pendurados, bobinas de gravação, medidores analógicos, tudo abandonado às pressas, como se os últimos pesquisadores tivessem sido interrompidos de maneira brusca. No centro da cabine havia uma mesa, e sobre ela, dezenas de fitas empilhadas, todas com etiquetas manuscritas. Algumas diziam vocal 1, resposta 3, padrão 12. Mas outras eram ainda mais inquietantes. Chamado A, chamado B, chamado repetido, identificar destinatário. E então, Daniel viu algo que o fez estremecer. Uma fita isolada, separada das demais, com seu nome escrito na etiqueta. Daniel Moura, retorno. Seu estômago afundou. Aquela fita não deveria existir. Ele jamais esteve ali. E, no entanto, alguém ou algo havia gravado algo endereçado diretamente a ele. Ele hesitou por longos segundos, mas a mão se moveu por conta própria. Pegou a fita, sentindo o peso frio do plástico. O gravador sobre a mesa, surpreendentemente intacto, emitiu um clique, como se o convidasse a inserir o conteúdo. Daniel não queria fazer isso, mas sabia que, se não fizesse, jamais teria coragem de voltar. Ele colocou a fita no aparelho e apertou o botão. O silêncio durou 7 segundos, e então uma voz familiar, terrivelmente familiar, surgiu, suave como um sopro. Daniel, por que demorou tanto? Não era Clara, mas também não era outra pessoa. A voz era a soma de todas as vozes que ele já ouviu na vida. Todos os tons, todas as entonações, todas as memórias. Era como se a floresta tivesse arrancado fragmentos de tudo que ele já amou, temeu ou perdeu, e costurado numa única presença que agora falava com intimidade absoluta. Estou esperando por você, continuou. Há algo que você precisa ver. A fita parou. O ar parou com ela. E então, pela primeira vez desde que entrara naquela mata, Daniel sentiu que não estava apenas sendo observado. Ele estava sendo seguido. Daniel deixou a fita sobre a mesa com a sensação de que seu próprio nome havia perdido peso. Ainda o reconhecia. Daniel Moura. Mas depois de ouvir aquela voz, composta por tudo que ele alguma vez foi ou sentiu, o nome parecia agora pequeno demais. Insuficiente diante da vastidão que habitava aquela floresta. Ele respirou fundo, tentando encontrar algum vestígio de racionalidade, mas o ar estava denso, saturado por uma umidade fria que não vinha do clima. Era como se a floresta exalasse algo invisível, uma presença que se infiltrava nos pulmões e tornava cada inspiração mais lenta, mais silenciosa. Ele saiu da cabine com passos hesitantes. A clareira parecia diferente, ampliada, ou talvez apenas mais vazia. A ausência de sons naturais era tão absoluta que sua própria respiração parecia intrusiva, como se estivesse profanando aquele lugar. Daniel caminhou em direção às árvores, guiado não por lógica ou instrumentos, mas pela sensação íntima de que algo o chamava. Era como um puxão leve na consciência, um eco interno, que o conduzia para o coração da floresta, para onde os sussurros pareciam nascer. A trilha estreitou-se ao ponto de quase sumir, formando um corredor de galhos retorcidos que se fechavam sobre sua cabeça. A cada passo, a luminosidade diminuía. Não havia nuvens no céu, mas a luz simplesmente não conseguia atravessar a copa seca das árvores. A escuridão era tão profunda que parecia ter peso. Daniel acendeu a lanterna e o feixe iluminou partículas suspensas no ar, pequenas, densas, como poeira fina misturada com algo mais orgânico. Ele tocou uma delas com a ponta dos dedos. A partícula se desfazia com facilidade, como cinzas antigas. A floresta estava morrendo, ou se desfazendo. Conforme avançava,
começaram os sussurros. Fracos no início, carregando fragmentos de palavras desconexas. Depois mais fortes, mais definidos. Vozes infantilmente curiosas, vozes adultas carregadas de cansaço, vozes que falavam como se tivessem acabado de acordar. Mas acima de todas elas, surgiu uma voz que Daniel conhecia tão profundamente que seu peito doeu. Volta para casa, Daniel. Era Clara, mas não a Clara que ele lembrava. Havia algo diferente, um peso maior, uma distância que não devia estar ali. Ele parou, sentindo a garganta fechar. A floresta parecia sentir sua hesitação, pois respondeu com um coro de murmúrios que se espalharam pelas árvores, como vento arrastando folhas que não existiam. Vem, escuta, fica, diziam as vozes. O som se acumulava, criando uma camada tão densa de sussurros que o ar vibrava como membrana tensionada. Daniel sentiu uma pressão nos ouvidos, a mesma sensação de quando se está prestes a mergulhar fundo demais. Isso não faz sentido. Isso não é físico, murmurou para si, mas a floresta respondeu. Quer entender? Então venha. A trilha terminou de repente em um desnível abrupto, quase como se o chão tivesse cedido há muito tempo. À frente havia uma depressão circular, larga e profunda, que lembrava uma cratera antiga, coberta por raízes retorcidas que desciam pelas paredes como veias expostas. No centro da cratera havia algo improvável, um conjunto de colunas de madeira grossa, alinhadas em círculos concêntricos, estruturas antigas, primitivas, mas firmes, como se tivessem sido erguidas por mãos humanas com um propósito que não sobreviveu ao tempo. Daniel desceu cuidadosamente pela encosta, sentindo a vibração aumentar a cada passo. O ar ficou mais frio, mas também mais vivo, carregado por um som quase imperceptível, como um sussurro que não passava pelo ouvido, mas diretamente pelos ossos. Quando alcançou o centro do círculo, percebeu que estava de pé sobre algo enterrado. O chão tinha textura diferente. Ele se ajoelhou e limpou a superfície com as mãos. A poeira fina revelou madeira antiga, uma tampa de algo selado. Ele apagou a lanterna por um instante, tentando ouvir com mais clareza. Foi então que percebeu. As vozes vinham debaixo dele. Não como ecos distantes, mas como se houvesse uma multidão confinada a poucos centímetros de profundidade, murmurando em uníssono. Mas não eram murmúrios de desespero ou dor, eram vozes, esperando ele. O sussurro de Clara emergiu mais forte do que antes, mais próximo, mais íntimo. Daniel, escuta, por favor. Ele fechou os olhos com força, sentindo lágrimas involuntárias surgirem. A voz estava tão perto, tão real. Se ele respondesse, se respondesse mesmo uma única palavra. Mas não houve tempo para hesitação. O chão vibrou e a tampa sob seus pés se moveu. Não o suficiente para abrir, mas como se algo empurrasse de dentro para fora, pressionando, insistindo. A vibração se espalhou pela estrutura de madeira das colunas, transformando-as em grandes ressonadores naturais. O som que emergiu não era humano, mas também não era totalmente estranho. Era como se a floresta inteira respirasse, inspirando com profundidade lenta e exalando um murmúrio coletivo que atravessava tudo ao redor. Daniel deu um passo para trás, mas o chão respondeu com outra vibração, mais forte, quase um chamado físico. Ele sentiu o corpo ser puxado por uma direção que não tinha origem. Suas pernas tremiam. A sensação era de que, se ele desse mais um passo, atravessaria uma fronteira irreversível, não apenas dentro da floresta, mas dentro de si. Foi então que ouviu a voz mais clara de toda a noite, a voz que jamais esperava ouvir novamente com tanta nitidez. Não desce. A entonação era exata, era clara, a Clara real, mas vinha de trás dele. Daniel girou o corpo, a lanterna tremendo na mão, e entre as árvores no topo da cratera, algo se movia lentamente, uma silhueta humana,
recortada contra a escuridão, parada a poucos metros, observando-o com uma quietude tão profunda que parecia suspensa no tempo. Não era possível. Não podia ser real. Mas a silhueta ergueu a cabeça e a voz dela, repetiu com urgência: Daniel, volta. Um arrepio quase doloroso percorreu seu corpo, porque naquele exato momento, atrás dele, debaixo da terra, a outra voz de Clara sussurrou: fica. E ambas eram verdadeiras. Por um instante impossível de medir, Daniel ficou suspenso entre duas realidades, como se o próprio ar tivesse parado de existir. Diante dele, no topo da cratera, a silhueta de Clara permanecia imóvel, delineada pela sombra das árvores secas. Seus contornos eram suaves, reconhecíveis, quase tangíveis, mas o silêncio ao redor dela parecia antigo demais, profundo demais, como se o mundo evitasse tocá-la. Atrás de Daniel, sob seus pés, a outra voz de Clara continuava a chamar, suave e sedutora, como uma memória que tenta renascer. Cada uma dizia uma coisa diferente, cada uma parecia verdadeira, e a floresta esperava para ver o que ele faria. Não desce, repetiu a Clara do topo, sua voz trêmula, urgindo por uma escolha que poderia custar mais do que ele entendia. Mas o sussurro embaixo, aquele que parecia carregado por raízes antigas, sussurrou novamente, desta vez mais baixo, quase implorando: fica. Daniel sentiu o coração batendo no ritmo irregular de alguém prestes a cair num precipício emocional. Ele deu um passo para trás, depois para frente, a lanterna tremendo entre seus dedos. O som subterrâneo parecia reagir a cada movimento seu, espelhando sua hesitação, moldando as vozes conforme sua respiração acelerava. Eu sei que é você, murmurou ele, olhando para a silhueta acima, como se precisasse convencer a si mesmo mais do que ao que quer que estivesse ali. Mas a figura não avançou. Moveu apenas o rosto, inclinando a cabeça de um jeito tão familiar que Daniel sentiu o estômago se contrair. Aquilo era real demais, íntimo demais. Um gesto que Clara fazia quando tentava sorrir em meio à preocupação. A versão subterrânea respondeu com outra frase, desta vez mais longa. Por que me deixou sozinha? Era uma acusação suave, mas devastadora. Algo que ele temia ouvir desde o dia do acidente. Daniel cambaleou. A floresta respondeu com um suspiro profundo, um sopro coletivo que atravessou as árvores como um vento que não existia. A escuridão ao redor pareceu se contrair, como se tudo estivesse sendo puxado para o centro daquela cratera. A sensação de que algo gigantesco e invisível se movia sob a terra cresceu até se tornar quase palpável. Você não é ela, murmurou ele, quase sem voz. Mas o sussurro subterrâneo respondeu no mesmo instante. Sou tudo o que resta dela. Aquela frase o atingiu como um golpe, porque no fundo, em algum lugar quebrado dentro de si, ele temia que fosse verdade. Temia que fosse aquilo. Uma voz presa no escuro, repetindo fragmentos de amor e luto, esperando apenas ser ouvida. A Clara do topo deu um passo à frente, iluminada agora pela lanterna trêmula de Daniel, e ao vê-la com clareza, ele sentiu uma certeza emergir. Aquela expressão, aquele olhar exausto, aquele sorriso triste, aquela forma de apertar as mãos. Não era apenas memória. Era algo que sobrevivera ao que veio depois. Era um eco autêntico, uma vertigem de algo que antes existiu como pessoa e agora existia como presença. Isso aí embaixo não sou eu, disse ela. É só o que eles fazem com quem escuta por tempo demais. Aquela frase cortou o ar. Os sussurros subterrâneos mudaram imediatamente, como se tivessem entendido que estavam sendo expostos. Tornaram-se mais urgentes, mais numerosos, mais próximos da superfície. Daniel, Daniel, Daniel! Uma multidão murmurando seu nome em diferentes entonações, todas íntimas, todas dolorosamente familiares, como se estivessem arrancadas de lembranças que ele queria manter sagradas.
O chão vibrou forte. A tampa de madeira sob seus pés se arqueou levemente. Algo estava tentando abrir caminho. Ele recuou um passo rápido, o coração martelando. Daniel! Chamou a Clara acima, a voz firme apesar do medo. Se você ficar mais um segundo nesse círculo, vai ouvir o que não pode ser desouvido. Mas o sussurro do subterrâneo, agora sem disfarces, agora relutantemente revelado, disse algo que o fez congelar por completo. Eu posso te dizer a última palavra dela. A floresta inteira pareceu prender o fôlego. A oferta pairou no ar com peso insuportável. A última palavra de Clara. A palavra que ele nunca ouviu porque chegou minutos tarde demais ao local do acidente. A palavra que assombrava cada noite de sua vida. Uma última despedida, ou algo que se passava por isso. Ele quase chorou, quase caiu de joelhos, quase cedeu. Mas de repente percebeu um detalhe pequeno, quase imperceptível, que o fez recobrar o senso. Aquela Clara subterrânea sabia de algo que ele nunca disse a ninguém. A floresta não estava imitando, estava recolhendo memórias, vasculhando, revirando. A floresta, de algum modo incompreensível, estava ouvindo tudo o que ele era e devolvendo na forma que ele mais queria e mais temia. Não é ela, sussurrou, como quem tenta se agarrar a uma tábua frágil em meio à tempestade. É só a minha dor repetida. A tampa vibrou uma última vez, violenta, como se algo enorme tivesse batido contra o lado interno, e então tudo ficou quieto. Quieto demais. A figura de Clara no topo estendeu a mão para ele, não como convite, mas como advertência. Vem, disse ela, antes que ele aprenda o seu silêncio também. Daniel respirou fundo, agarrou a lanterna com força e subiu a encosta, tropeçando, escorregando, ouvindo atrás de si as vozes se desmanchando como poeira soprada pelo vento. A cada passo, as árvores se afastavam, como se a floresta perdesse interesse, como se estivesse recolhendo suas sombras para longe. Ao alcançar o topo, virou-se para olhar para trás, mas a silhueta de Clara já não estava lá. A floresta permaneceu imóvel, recortada pela escuridão, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo tivesse sido apenas um delírio. Mas a cratera ainda pulsava. Daniel recuou mais alguns passos, o corpo trêmulo. E no silêncio absoluto que se seguiu, ouviu o último sussurro subterrâneo. Fraco, falhando, mas ainda vivo. Eu sei seu nome. Ele deixou a mata ainda naquela noite, caminhando até que o céu começasse a clarear. Não olhou para trás. Não respondeu quando as vozes chamaram mais fraco, imitando sons que não eram mais convincentes. Caminhou como alguém que foge de um espelho que sabe demais. Nunca contou a ninguém o que viu. Nunca voltou à floresta. Mas às vezes, nas madrugadas mais vazias, quando o mundo parece feito apenas de silêncio, ele tem a impressão de ouvir algo ao longe, como se a terra sob a casa respirasse baixo demais para ser notado. Algo que não deve ser respondido. E quando o silêncio cai, tudo o que resta é o eco do desconhecido.